Irmãos, abramos novamente nossas Bíblias na primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 4. E vamos ler do verso 20 ao 22. 1 Samuel, capítulo 4, verso 20. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino Icabode, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Então, segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, desde o verso 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor lhe tinha enchido a casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Querido Pai Celestial, uma vez mais entregamos Tua palavra aberta nas Tuas mãos. Suplicamos a habilitação do Teu Espírito Santo para podermos compreendê-la. Suplicamos que seja em nós e entre nós, como ela é em Ti mesmo, palavra viva e eficaz. Realiza em nós, Senhor, o intento do Teu coração nesse tempo de reunião. Estamos reunidos para Ti e nossos olhos estão fitos em Ti. Fala ao nosso coração. Confiamo-nos às Tuas mãos. Supervisiona e governa esse tempo, Senhor, e cobre-nos com o nome vitorioso de Teu Filho, para que nada interfira naquilo que o Senhor quer fazer entre nós nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, ontem então nós demos um primeiro passo nesse tema da recuperação da glória de Deus. E dissemos aos irmãos que nosso encargo para esses 3 dias está ligado a este assunto. Usamos aquele texto de Coríntios 7 como um tema geral para esse encontro. O tempo se abrevia, discernindo os maiores conflitos dos dias finais. Então dissemos que esses maiores conflitos dos dias finais são os conflitos ligados à recuperação da glória de Deus. E sabe, irmãos, há um texto, por exemplo, que também nos ajuda nesse assunto de uma forma mais geral. Ezequiel, dos capítulos 40 a 47, também tem esse tema. A glória de Deus se retirando do povo e a glória de Deus retornando ao povo, naquela visão do templo de Ezequiel. Mas nós não temos ali muitos princípios enunciados, como nós temos aqui nesses 6 livros, como já falamos, de 1 Samuel a 2 Crônicas. Nós temos esse assunto da perda da glória de Deus, está aí, 1 Samuel 4, acabamos de ler. O neto de Eli se chamou Icabode por causa do impacto que sua nora teve quando esse filho foi gerado. Não apenas, como lemos aí, porque seu sogro morreu, seu marido morreu, mas porque, repetido no verso 21 ali, capítulo 4, verso 21 de Samuel, isto ela disse porque foi tomada a glória, a arca de Deus. Então foi-se a glória de Deus, porque foi tomada a arca de Deus. Então aí está a ênfase muito mais do que a morte de Eli e até a morte de seu próprio marido. Então, Samuel inicia com a perda da glória de Deus. Então nós temos aí, contando 1 Samuel e 2 Crônicas, nós temos 6 livros. 2 de Samuel, 2 Reis, 2 Crônicas.
E quando nós chegamos ao livro das Crônicas, graças ao Senhor, nós temos o caminho do retorno da glória de Deus. E como falamos ontem, particularmente para os irmãos que não estiveram aqui, nesses 6 livros, nós temos 4 personagens centrais. Nós temos Ana, em primeiro lugar, e Samuel, que na verdade fazem um par. E temos depois Davi e Salomão. Veja, temos aqui mãe e filho, e temos aqui pai e filho. Então nós temos 2 pares que nos ajudam a compreender 4 princípios extremamente fundamentais. Se nós entendemos, em primeiro lugar, que a glória de Deus tem sido perdida no meio do povo de Deus, a não ser que tenhamos outra conclusão, que nós achemos que a igreja está numa condição adequada, que os seus serviços estão funcionando de uma maneira tão ungida e abençoada, que não tem havido carência da palavra de Deus na igreja de Deus nos nossos dias, eu acho que nós não podemos afirmar nenhuma dessas coisas. Então, infelizmente, o que nós precisamos afirmar é que a glória de Deus tem sido perdida no meio do povo de Deus, o lugar onde ela deveria estar. Mas graças ao Senhor, se fizermos a pergunta, se a glória de Deus foi perdida, ela pode ser recuperada? Graças ao Senhor, nós temos que responder sim. Por causa da bondade, por causa da fidelidade do Senhor ao seu próprio nome, do amor do Senhor ao seu testemunho, à sua glória, aos seus propósitos. Então, é isso que temos ensinado nesses 6 livros. Então, ontem nós já vimos, não vamos retornar a isso, temos que seguir, que Ana é o primeiro personagem central. E o que nós aprendemos de Ana são basicamente, na verdade, 2 princípios espirituais, se complementam, né? Então nós vimos ontem essa questão do princípio do encargo ou da carga espiritual pela necessidade de Deus. Os irmãos sabem que nós cristãos podemos, por visão ofuscada, devoção atingida em consequência, nós podemos viver por muitos interesses e em torno de muitas necessidades. Ana, inicialmente, viveu em torno de uma necessidade. E a necessidade era ter um filho. Uma mulher que se sentia excluída, não é? Podemos até dizer, de certa forma, não abençoada, para não dizer amaldiçoada. Ela se declara amargurada, chorava em função disso, mas aquelas visitas do seu esposo Eucana com ela, de ano em ano, como diz o primeiro capítulo de Samuel, subindo a Siló, onde estava o tabernáculo e a arca, e vendo a promiscuidade, até mesmo a profanação do serviço prestado ali, com a complacência, e até mesmo podemos afirmar com a conivência, porque é isso que está escrito no livro de Samuel. Seus filhos se fizeram execráveis, é a palavra do Senhor para Samuel sobre Eli, que os seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Então havia ali uma complacência, uma conivência, porque Eli mesmo, de certa forma, tirava proveito daquilo que seus filhos faziam. Metendo aquele garfo de 3 dentes, como diz, no tacho, na panela, e recolhendo do sacrifício do Senhor, comendo do melhor, que era para ser oferecido ao Senhor. Então, a palavra resume isso dizendo que os filhos de Eli eram filhos de Belial, e eles não se importavam com o Senhor. Mais literalmente, não conheciam ao Senhor. Aqueles que eram responsáveis por ensinar o povo sobre o Senhor, os interesses do Senhor e os caminhos do Senhor e até a palavra do Senhor, não conheciam o Senhor. Como isso é possível? Então nós temos aquele quadro horrível que nós lemos no início do livro de Samuel. Então ali está Ana, chorando pela sua própria necessidade, não nos esqueçamos disso, em primeiro lugar. Assim somos nós, irmãos. Mas, de ano a ano subindo a Siló. E o que ela viu ali? Ela viu aquele sacerdócio promíscuo e, de alguma maneira, o capítulo 1 vai nos deixar isso bem claro por causa da oração e do voto de Ana. Ela apreendeu, assimilou no seu coração a necessidade de Deus, que estava então muito acima da necessidade dela.
Então nós temos aquele lindo verso que lemos, se não me engano é o verso 11, né, do primeiro capítulo de Samuel, quando Ana vai fazer um voto, que já explicamos ontem, de maneira alguma, em nenhum sentido, aponta para uma barganha com Deus. Verso 11 de 1 Samuel capítulo 1. Ela diz: se da tua serva te lembrares e de mim não te esqueceres, e me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui está um versículo central. Ana assimilou a necessidade de Deus. E para não termos que voltar nisso, ontem nós explicamos o que significa necessidade de Deus. Um Deus que em si mesmo não tem necessidades. Ele é glorioso porque é autossatisfeito. Pai, Filho e Espírito Santo. Plenitude, realização, satisfação. Mas porque essa Trindade Santa concebeu um propósito desde a eternidade, então, para a realização dos seus propósitos, digamos, Deus passa a ter necessidades, porque Ele determinou que para cumprir os propósitos que Ele estabeleceu, Ele não faria só. Por isso Paulo vai dizer, de Deus nós somos cooperadores. Muito, muitíssimo importante. Então, por causa disso, essa frase tem sentido. Sim, Deus tem necessidades para que o seu propósito seja cumprido. E ele então planejou que isso fosse realizado através da cooperação daqueles que pudessem, sobretudo, aí vamos chegar hoje, quando estudarmos Samuel, é o nosso segundo passo, daqueles que ouvissem a sua voz. Fala, porque o teu servo ouve. Em um tempo em que a palavra, a voz do Senhor, não mais era ouvida. Por causa de Eli, seus filhos e toda aquela profanação. Desonra e desprezo ao nome do Senhor, vimos ontem. Duas provas de que a glória de Deus foi perdida entre eles. Desonra e desprezo ao nome do Senhor, nas pessoas de Ofni e Finéias, com a conivência de Eli. E profanação. Aqueles filhos consideraram o que era santo, o que devia ser oferecido ao Senhor, como sendo comum. Isso então é profanar, né? Então, queridos irmãos, isso nós vimos ontem, e vimos que então quando Ana assimila essa carga do Senhor, ela tem como reflexo um segundo posicionamento, tão maravilhosamente expresso naqueles versos que lemos do capítulo 2, quando é dito que Ana tecia anualmente aquela túnica para levar na sua visita anual a Siló para aquele Naar, como vimos ontem, ou servo, traduzida como menino, né? Em algumas versões, para suprir a necessidade de Deus. Então, dois princípios bem elucidados. Encargo espiritual pela necessidade de Deus. Esse é o primeiro passo, irmãos. Se a glória de Deus há de ser recuperada no meio do povo de Deus, isso é número 1. O Senhor há de levantar. E será que podemos dizer que pela sua infinita graça e fidelidade Ele já o tem feito? Queira o Senhor que sim. Repetindo, para a recuperação da sua glória no meio do seu povo, o primeiro passo, o Senhor há de levantar servos e servas que sejam consumidos pelas necessidades de Deus e que realmente tenham, não de palavra, não de profissão externa, mas que realmente tenham os interesses de Deus em primeiríssimo lugar em suas vidas. Que sejam consumidos pelos interesses de Deus. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Atos 20, 24, Paulo escreve assim: o Senhor o chamou, e ele em nada considera, assim é o verso 24, Atos 20, 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O que você acha dessa frase? Será que ela é verdadeira sobre nós, irmão? Não se precipite em declará-la. Você pode estar pecando, em termos de hipocrisia, falsidade. Paulo diz, em nada. Quando olho para a minha vida, o que eu sou,
Tudo que toca a minha vida e meu viver, em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo. E esse para mim mesmo significa meus desejos, meus interesses, as coisas que me agradam, o que eu quero, o que eu planejo alcançar, conquistar, obter. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que eu complete a minha carreira, escute bem, e o serviço, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, ele conclui Atos 20, 24 assim, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ou seja, qual era o interesse central que consumia a vida de Paulo, o apóstolo? Ele já disse, testemunho do Senhor. Para isso ele viveu e por isso ele morreu. Então, se a glória de Deus há de ser recuperada no meio do povo de Deus, Deus há de levantar servos e servas que tenham um único interesse. Aprendam a viver nas limitações, aprendam a viver nas privações, aprendam a dizer não para projetos, aprendam a dizer não para planos, aprendam a dizer não para prosperidades. Sabe, amados irmãos, digo sinceramente diante do Senhor, eu gostaria de falar outra palavra para vocês, mas não tem outra palavra para ser falada. Nós temos que pisar nos nossos próprios calos dolorosos. Do contrário, nunca a glória de Deus será recuperada entre nós. Temos que pisar neles, e são esses calos. Temos que admitir que nós temos vivido nossas vidas para nós mesmos. Eu e meus interesses, necessidades, qualquer porta que se abre, nós entramos desesperadamente por elas. Nós consideramos cada porta uma oportunidade. Sei que também já falei em outras ocasiões isso aqui com os irmãos, e quero enfatizar, portas não são oportunidades. Portas são testes. Sabe como o inimigo age, irmão? Deixa eu exemplificar para você. Quando nós estamos passando privações, o inimigo age assim. Deus é bom. Você acha que Deus é bom? Você acha que Deus cuida de você? Você acha que Ele se preocupou com os seus interesses? Você acha que Ele tem cuidado pessoal por você? Olha o que você está passando quando nós sofremos privação. Aí sabe o que acontece quando é o lado oposto? Quando Deus, em sua infinita graça, abençoador como Ele é, o que faz nascer seu sol sobre justos e injustos, e assim sua chuva, quando Ele nos abençoa aqui, e aí abençoa ali, e aí abençoa acolá, Ele tem prazer em fazer isso. O inimigo está aí de novo. Ele nunca se ausenta de nós. E sabe o que Ele diz? Não é gostoso receber essas bênçãos? Você quer mais? Quer mais um pouco? É fácil? Portas não são oportunidades. Portas são testes. Cada porta que se abre, nós temos que levá-la aos pés do Senhor. Senhor, é tua. O Senhor quer que eu tenha mais, mais e mais? O Senhor quer que eu me envolva agora aqui, agora ali, agora acolá? Acho que todos nós compreendemos essa linguagem, não é? Mas será que nós temos dito não? Essa é a pergunta para nós. Não, não vou. Não, não quero. Não quero mais. Chega, eu estou muito ocupado. Já está demais. Não posso mais, eu preciso de menos. Quantos de nós têm vivido assim? Então, queridos irmãos, se isso não for verdadeiro, nós estamos maculando o testemunho do Senhor. Podemos ser bons cristãos, honestos, bons pais de família, responsáveis, dignos. Pode montar uma lista longa aí. Mas isso significa nada em termos de carga pelo testemunho do Senhor. Podemos viver uma boa vida familiar. A família não é o centro do propósito eterno de Deus, embora muitos achem. Se a minha família está bem, minha esposa está bem, meus filhos estão bem, estão servindo o Senhor, envolvidos com os irmãos, né? Graças a Deus, que maravilha. Eu não podia ser um homem mais abençoado, né? A pergunta do Senhor para nós é a seguinte: mas e minha casa? Sua casa está tão bem por causa dos meus cuidados. E a minha casa? Nós estudamos durante uma das passagens por aqui, em anos passados, Ageu. Você se lembra do livro de Ageu? Uma palavra para os edificadores da casa de Deus. Essa foi a palavra de Ageu. Vós estáis habitando bem,
numa terra que estava antes aí queimada e destruída, né? Jerusalém. Voltaram de Babilônia, largaram prosperidade, largaram coisas. Irmão, será que essa tem sido sua história? Você já teve tempos melhores com Deus do que tem tido hoje? Você já foi um que largou, um que deixou, um que virou as costas para isso, para aquilo, por causa de paixão, de devoção, de amor ao Senhor, aos seus interesses? Você já fez isso? E aí, num determinado tempo, você começou a edificar a própria casa, como é dito em Ageu, e foi apainelando, como diz lá, colocar painéis de madeira, apainelar, na linguagem de Ageu, para as casas ficarem forradas, compreende? Aquilo era um deserto, era frio à noite. Então eles construíam as casas e forravam de lambris, como chamamos hoje, lambris de madeira. Isso é casa apainelada. Colocava esses painéis, casa quentinha, gostosa, uma delícia para as famílias. Mas a casa de Deus, minha casa, permanece em ruínas. Essa foi a exortação de Ageu. Então, querido irmão, será que isso ocorreu com alguns de nós? Já tivemos tempos melhores, mais dedicados, mais devotos. Mas aí nossa casa começou a ser edificada, apainelada, gostosinha. Portas foram se abrindo e nós fomos entrando. Oportunidades, promoções, títulos, negócios. E nós entramos neles, casas apaineladas. E então a casa de Deus permanece em ruínas. Amados irmãos, se não atentarmos, de novo, para as necessidades de Deus, a glória de Deus nunca será recuperada no meio do seu povo. Então, esse foi o assunto ligado a Ana. E Ana não apenas entendeu, assimilou, apreendeu a necessidade de Deus. Nós vimos mais. Nós vimos que Ana compreendeu o princípio da oração e da mordomia. Então, digamos, a falência, o fracasso do testemunho do Senhor atingiu Ana no cerne do seu coração. Você compreende esses 3 primeiros capítulos de Samuel, irmão? Por isso ela diz no verso 11, Senhor, se me deres um filho, se de tua serva me lembrares, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida. Ora, irmão, se Ana estivesse fazendo uma barganha com Deus, ela é insana. Porque ela teria um filho, mas não teria um filho. Porque o filho nem moraria na cidade dela, ela não cuidaria desse filho, não é? Ela só amamentaria esse filho até desmamar, não é isso? Quanto mais a mãe amamenta, quanto mais vínculo, mais amor ela tem pelo seu filhinho. Aqui estamos cheios de mamães. Então ela amamentou o seu filhinho Samuel, o dom de Deus, e até desmamá-lo. E quando ele desmamou, ela entregou. O que será que Ana compreendeu? Você lembra o final do capítulo 1? Nós não tivemos tempo ontem para tantos detalhes. Quando ela vai encontrar Eli com o filho Samuel desmamado, ela diz assim, por este menino, Naar, que também significa servo. Por esse servo orava eu. E o Senhor concedeu o desejo do meu coração. Agora eu o trago como devolvido ao Senhor. Sabe o que significa a palavra devolvido lá, naquele texto? Concedido mediante solicitação. Compreendeu? Ana entregou o menino servo, que foi concedido, foi entregue, nesse caso, devolvido, mediante solicitação. Quem solicitou Samuel para Ana? O Senhor. Quanto às necessidades de Ana, Ana necessitava de um filho. Quanto às necessidades de Deus, Deus necessitava de um profeta. Oh, amados irmãos, será que temos compreendido a necessidade de Deus nos nossos dias? Será que a casa de Deus necessita de mais profetas? Acho que eu também já disse para você. Sabe o que A.W. Tozer, um profeta da geração passada, disse numa das suas pregações, olhando para a igreja em geral do seu tempo, e isso tem quase 70 anos, nossos púlpitos modernos precisam de mais profetas e menos palhaços. Pessoas que se envolviam com entreter o povo. Será que isso é verdadeiro nos nossos dias? Então, Ana compreendeu o princípio da oração e da mordomia.
Ela assimilou a carga, a necessidade de Deus. Ela viu que Deus estava estéril no que concerne ao seu testemunho. Então, o fruto do seu ventre, ela entrega ao Senhor como um naar, um servo. E, então, pratica o significado da oração por carga. Primeiro carga, depois oração. Porque a oração sem carga é um palavrório inútil. Ana orou por causa da carga que ela assimilou. Princípio do encargo espiritual, pela necessidade de Deus. E então o princípio da oração e mais um, princípio da mordomia. Todos os três vemos em Ana. Porque seu filho, digamos assim, estava lá, tão longe dela, não é? O via uma vez por ano. E ela fazia aquela túnica anual. Não sei como soa para você, mas me soa tão lindo aquele versículo. Porque, digamos, ela está cuidando e provendo para o, vamos pôr entre aspas, o seu menino, que está lá no templo do Senhor, entregue como um nazireu, para suprir as necessidades de Deus. Então, enquanto Samuel foi entregue para suprir necessidade de Deus, Ana supria a necessidade de Samuel. Será que temos feito isso hoje na casa de Deus? Será que temos aprendido a suprir a necessidade dos servos de Deus? Daqueles que reconhecemos que têm cuidados particulares com a casa de Deus? Ora, irmãos, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. E reconhecer que de tantas formas, nosso único interesse somos nós mesmos. Mais. Há pessoas, irmãos, essa é uma história comum. Eu sei que há irmãos aqui que já viveram essa história. Temos comunhão pessoal com alguns irmãos. Eu quero te consolar e dizer que isso que eu vou citar aqui não é só problema seu. Muitos passaram por isso. Pessoas que se mudam de cidade por interesses puramente financeiros. Vou lá porque vou ganhar, porque vou entrar, porque vou participar, porque vou, etc. Tiago diz assim: que sois vós? Vós sois como uma neblina que o vento dissipa. Em vez de dizer, amanhã iremos para a cidade tal, negociaremos e teremos lucros, deverias dizer, se o Senhor quiser. Ou seja, o que nos importa é saber o que o Senhor quer, Senhor. Que eu mude para lá, para cá, entre nessa porta, como já falamos, naquela porta, e etc. É o que o Senhor quer, Senhor, porque o que o Senhor não quer, eu não quero. Mas nós não somos simples assim. Nós queremos para nós o que o Senhor não quer para nós. Então nós criamos serpentes debaixo da cama, até que elas os mordam. Então, vamos dar um segundo passo. Vamos para a vida de Samuel. O princípio, queridos irmãos, na vida de Samuel, é o princípio da centralidade da palavra de Deus. Centralidade da palavra de Deus. Então eu queria, para poder seguir com mais ligeireza nesse tema, temos uma longa jornada hoje. Vamos ler 1 Samuel capítulo 3, os 4 primeiros versos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se. Que linda é a Bíblia, né? Possivelmente literal, esse texto é literal. Possivelmente Eli estava com a famosa catarata. Já era um velhinho. Mas muito mais que uma catarata. Eli estava completamente cego quanto à visão dos encargos e interesses de Deus. Esse é o ponto. Então seus olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel, temos 2 deitados aqui. Um está deitado no seu lugar costumado, olha o verso 2. Podemos dizer que o sacerdócio de Eli era algo tão vicioso, era algo tão sem realidade, significado nenhum diante do Senhor, que cada noite era a mesma coisa para Eli. Seus filhos fazendo o que faziam,
profanação, Eli tirando proveito disso de alguma maneira. Chegava à noite, ele ia lá para sua caminho, seu lugar acostumado, mas agora tem alguém, verso 3, que, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor. Então agora havia alguém que estava ligado aos interesses do testemunho do Senhor, do templo do Senhor, em que estava a arca. Você acha que essas coisas são colocadas aí sem sentido? Está mostrando onde estava ligado o coração de Samuel. Ele ia para o seu lugar, mas Samuel para o templo onde estava a arca, a glória do Senhor. E o templo fala do testemunho do Senhor. E aqui temos mais uma frase. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Que frase mais curiosa é essa, irmão? Já tentei estudá-la de todas as formas. E sabe que conclusão eu chego? De novo, é literal. Está se referindo àquela luz que era apagada para eles dormirem ali. Mas, de novo, o sentido espiritual é muito interessante. Porque lâmpada na Bíblia fala de testemunho. E a lâmpada de Deus realmente estava se apagando. Por causa do Eli e por causa dos 2 filhos profanos. Então, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, porque Deus tem compromisso com seus propósitos, com seus interesses. Ele zela pelo seu testemunho, por sua palavra, por aquilo que ele concebeu no seu coração. Então, nós temos o verso 4. Antes que essa lâmpada se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. E este respondeu, eis-me aqui. Então o que vamos fazer com esses 4 versos? Se nós falamos ontem, abordando Ana, que a necessidade de Deus se vinculou ao coração de Ana, então nós fazemos uma pergunta para obtermos as respostas nesses 4 versículos. E a pergunta é, quais são, então, as necessidades de Deus? Deus tem necessidades? O coração de Ana se ligou a essa necessidade? Ela refletiu essas necessidades em termos de carga espiritual, na sua oração e na sua mordomia, como já explicamos, tudo isso. Então, afinal de contas, quais são as necessidades de Deus? Irmão, aqui está uma resposta tripla. Vamos examiná-la juntos? Primeira necessidade de Deus, número 1. Recuperação da sua palavra viva e revelada. Onde está isso aqui? Olha lá o verso 1. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Irmão, pense comigo, e tire aí suas próprias conclusões. Você não é obrigado a concordar comigo. Então pense diante do Senhor. Vamos olhar a igreja de modo geral. Será que, de modo geral, como palavra em si, palavra mesmo, a Bíblia, as doutrinas, a palavra, será que a igreja de Deus tem estado carente da palavra nesse sentido? Acho que não. Acho que não, sinceramente. Acho que, de modo geral falando, é claro que há situações aqui ou ali onde a Bíblia é usada em cultos 15 minutos. Né? Certamente há, você conhece e eu também. Mas olhando de modo geral a igreja de Deus ainda se alimenta dessa Bíblia, a palavra escrita, não é? Então, o que estava faltando nos dias de Eli? Fazendo uma analogia, o que estava faltando nos dias de Esdras? Quando Esdras estava com aquele povo ainda na Babilônia, a primeira leva de cativos já tinha vindo com Zorobabel e Josué, mas Esdras ainda estava na Babilônia. Naquela condição corrompida, mas Esdras havia disposto o seu coração, isso é Esdras 7:10, um homem na Babilônia, Esdras, na Babilônia, não Jerusalém, veja aí, ele havia disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor, buscar a palavra do Senhor, cumpri-la, que significa obedecê-la, não adianta buscá-la e não obedecê-la, não é? Então buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel. Esse foi o ministério de Esdras. Agora, a Bíblia estava lá. É dito na história, você pode estudar e vai ver, que Esdras, ele fundou na Babilônia a ordem dos escribas. E o que os escribas faziam? Eram mestres da lei e copistas da lei.
Então, dentro da Babilônia já havia a ordem dos escribas, não é? Ou seja, a palavra já estava lá, por causa do zelo de Esdras. Mas, irmão, veja bem, não tinha nenhum efeito nos corações deles. Mas quando Esdras volta para Jerusalém, com a segunda leva de cativos, isso vai estar registrado em Números 8. Acho que você se lembra. Quando eles se reuniram na Porta das Águas. Uma figura tão bonita. E é dito a Esdras, é solicitado que Esdras traga a palavra para ser lida diante do povo. E você lembra o que aconteceu, não é? Eles choravam ouvindo as palavras da lei. Eles se curvaram e adoraram o Senhor. Eles ficaram lendo desde a alva até o meio-dia. São mais ou menos 6 horas de leitura da Bíblia. Mas você compreende? Não é uma leitura sem sentido. Não é? Vamos ler esse livro. Esse é o livro da lei. Eu recuperei lá na Babilônia. Não é? E estou aqui com essa ordem de escribas dedicados à Bíblia. Muito mais que isso. Esdras falou a palavra, e aqueles que estavam ali naquele púlpito, como é dito, que foi montado para isso, de tal forma que diz, todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Ou seja, agora sim, a palavra de Deus tinha impacto no coração deles. Irmãos, é isso que carecemos de recuperar nos nossos dias. Nós não iremos avançar espiritualmente com estudos bíblicos. Me permita dizer isso de novo, já falamos ontem. É extremamente importante estudar a Bíblia. Mas, irmão, se nós não formos levados às realidades do que estamos estudando, se não entrarmos na experiência daquilo que pregamos, se não permitirmos o trabalho da cruz mais fundo em nós, então nós seremos só, para usar uma palavra de Paulo para Timóteo, palradores frívolos. Aqueles que só jogam palavras e mais palavras ao vento. Não produzem nada nem neles, nem nos que ouvem. Então, essa era a necessidade nos dias de Samuel também. Então, a primeira necessidade, recuperação da palavra viva do Senhor. Para citar mais uma vez, esse profeta do século passado, Tozer, sabe o que ele disse de forma muito poética? Aliás, ele é muito poético nos seus escritos. Ele é muito devocional. E uma das coisas que ele disse foi o seguinte: se a palavra de Deus que ouvimos, seja ela como for, lendo um livro cristão na sua casa e meditando, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra do Senhor numa reunião, compartilhando com alguém, qualquer nível, se a palavra de Deus que ouvimos não passa pelo filtro de lágrimas dos nossos olhos, tem pouco valor para o nosso coração. O que ele quis dizer com isso? Será que ele está pregando emocionalismo, irmão? Você acha? Tozer está dizendo, se a palavra que ouvimos não impacta o nosso coração, e quando impacta o nosso coração, irmão, é inegável. Acontece alguma coisa aqui também. Porque impactou o nosso coração. Não foi apenas um alimento para a nossa mente. Nunca vi ninguém chorar numa aula de física. Você já viu? Não é? Nunca vi. Mas quantas lágrimas são derramadas? Você pode chorar de raiva do professor, se for o caso, né? Mas quantas lágrimas são derramadas quando o Senhor fala aos nossos corações? Não é? Neemias 8, acabamos de citar. Eles estavam lendo as Escrituras e todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Eles tiveram até que dizer, olha, parem, não planteiem, não chorem. A alegria do Senhor é a vossa força. Lembra-se? Neemias 8. Sabe por que disseram isso? Eles estão dizendo assim, vocês estão expressando um profundo arrependimento. A palavra estava perdida e o coração de vocês perdido também. Agora a palavra foi recuperada no seu poder, vida, impacto. E vocês estão curvados, prostrados, adorando o Senhor porque ouviram a palavra. Então agora, vocês podem se alegrar. Porque se vocês estão assim, Deus está alegre. E a alegria do Senhor é a vossa força. Qual era a alegria do Senhor? Arrependimento deles, do coração deles. Irmão, será que o Senhor tem se alegrado conosco? Nós temos nos arrependido diante do Senhor dos nossos caminhos, projetos, independências.
de nos desvincularmos dos interesses de Deus e entrarmos de peito aberto nos nossos interesses. Me permita repetir isso, irmão, porque isso tem enlaçado, tem jogado famílias no nada, tem acabado com a devoção de servos que antes eram fiéis, porque eles foram respondendo a mais aqui, mais ali, mais lá. Compreende? Avanços, seja no mundo aí intelectual, os PhDs que não terminam nunca, não é? Ou seja, em nível financeiro. Mais projeto, mais envolvimento, mais coisa, mais negócio, mais portas. Não estou dando conta, não é? Expressão comum entre nós, povo do Senhor. Estou na correria. Um cristão falar isso é quase indecente, não é? Estou na correria. Sabe, irmão, sabe o que um dos salmos dizem? Que não adianta nós corrermos atrás de pão que penosamente granjeamos. Não está falando para você ser ocioso, não. Porque a Bíblia também diz que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Não é? A Bíblia é muito equilibrada. Mas diz que nós sejamos cuidadosos nesse correr atrás do pão, esse pão que nós granjeamos penosamente. Porque aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós devíamos aprender a dormir mais. Porque aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Sabe por que nós não dormimos? Por causa dos nossos projetos, planos, interesses, portas. Vai dar certo, não vai dar certo, está quase dando certo. Se dá certo, olha, se der certo, a semana que vem nós estamos de casa nova e carro novo. Né? Compreende, irmão? Nosso coração tem estado nos lugares errados. Agora, não adianta rir dessas coisas. Nós temos que nos arrepender diante do Senhor. Porque esses são nossos fracassos. Né? Então, a primeira necessidade de Deus, a palavra viva recuperada. Deixa eu mostrar um texto para os irmãos sobre esse tema da palavra recuperada. Abra, por favor, Amós. Livro de Amós, capítulo 8. Está aí na sua Bíblia, sim, viu? Procure direito. Amós 8:11. Amós não foi diferente dos outros profetas. Ele exortou o povo de Deus porque eles estavam se desviando de Deus. Todos os livros proféticos têm esse pano de fundo. O povo de Deus estava sendo infiel a Deus. Então Amós foi levantado para exortar o povo de Deus. Ele diz coisas sérias. Deixa eu mostrar só um verso para você antes de ler o que desejo ler. Olha o capítulo 2, por favor. Abra Amós 2 primeiro. Amós 2, olha o verso 11. Veja se isso se aplica a nós. Amós 2:11. Dentre os vossos filhos eu suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Isso é Samuel. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor, mas vós aos nazireus destes a beber. Corrompestes o coração dos que eram consagrados ao Senhor. E aos profetas ordenaste dizendo, não profetizeis. Por quê? Porque as entranhas deles seriam expostas, se os profetas profetizarem. Eles não queriam nada disso. Vamos falar palavras agradáveis. Hoje há uma corrente aí no meio do cristianismo, mais uma vez trazida dessas besteiras dos Estados Unidos, que se chama Hyper Grace, hipergraça. Em resumo, Deus é um Papai Noel celestial, bondoso, que está aí para presentear você. Hipergraça. Então nenhuma palavra de condenação, nada sobre pecado, nada que confronte vidas. Deus é um abençoador. Viva a sua vida e conte com Ele. Compreende, irmão? Essa é a falência do testemunho do Senhor. Então, olha o que está escrito no capítulo 5, verso 10. Aborreceis na porta ao que vos repreende. Está vendo? Aborreceis na porta ao que vos repreende. Quem gosta de ouvir repreensão? Não é? E abominais o que fala sinceramente. Esse é o quadro dos dias de Amós. Agora vamos lá para o texto que eu gostaria de enfatizar. É Amós 8:11. Porque às vezes citamos esse texto fora de contexto. Então o Senhor diz assim ao seu povo, como uma palavra de juízo. Então o que vamos ler aqui é juízo do Senhor. Vamos ver.
Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Entendeu o contexto? Ele está dizendo, vocês desprezam a minha palavra. Todo aquele que vos repreende, vocês não querem ouvir. Todo aquele que fala sinceramente não interessa a vocês. Vocês não querem que mexa com o status quo de vocês. Com o ninho, com o conforto, com os projetos, com os planos. Vocês não querem, né? Então eu enviarei um juízo. Vocês terão fome, mas não é de água. Terão, não de pão. Terão sede, mas não é de água. Mas de ouvir palavras do Senhor. Porque eu vou retirar minhas palavras do meio de vocês. Juízo de Deus. Então, irmão, de novo, busque uma conclusão sobre isso que falamos. Será que o povo de Deus hoje, então, nesse sentido, agora, tem tido carência das palavras do Senhor? Sim, tem tido. O Senhor tem julgado, sim, a sua casa, porque não há nenhum interesse em que nós ouçamos aquilo que realmente vem do Senhor. Nós queremos ouvir cantigas de ninar, e que ninguém mexa com os nossos projetos, com o que nós somos. Mas nós sabemos qual é o resultado disso. Nós estaremos aniquilados para o que concerne a glória de Deus e o testemunho do Senhor. Então, nos dias de Samuel, o Senhor o levantou com essa carga principal, sem a menor sombra de dúvida. Recuperar a palavra viva e revelada do Senhor. Irmãos, essa é uma imensa necessidade nos nossos dias. Essa palavra viva tem que ser recuperada. Nós não podemos nos contentar com aulas. Sabe que nós temos ouvido isso de modo assim mais comum nos nossos dias? Não sei como soa para você, para mim me soa muito mal. Numa reunião, por exemplo, de domingo de manhã, em alguns contextos é chamado de escola dominical, chame como chamar, né? Então é dito assim, você ouviu a aula hoje? Você foi àquela aula hoje? Quando é dado um assunto da teologia aí que seja, né? E um ensino sistemático, então quem vai dar essa aula? Quem vai dar outra aula? Irmão, nós não somos seminário, nós não precisamos de aulas, nem teológicas, não precisamos. Nós precisamos da palavra viva e revelada do Senhor, para que atinja os nossos corações. Amados irmãos, Jonathan Edwards, esse fiel servo do Senhor, era um pregador monótono. Talvez se ele viesse aqui hoje pregar em si, a coisa em si, por si mesma, todos iam cair no sono. Porque ele se colocava assim, uma estátua na frente das pessoas, preparava os seus sermões de joelho na presença do Senhor e os escrevia, então trazia as suas páginas e começava a ler o que ele escreveu aos pés do Senhor. A coisa em si, como nós falamos, ia causar sono em qualquer um de nós. Mas, irmão, quando ele fazia isso, algumas vezes, as pessoas se agarravam nas colunas dos lugares onde elas estavam reunidas. E elas diziam, Senhor, tem piedade de mim, tem piedade de nós. Durante aquele período grande de despertamento evangélico do século XVIII. Será que nós não carecemos de mais disso nos nossos dias, amados irmãos? É claro que carecemos. Que o Senhor encontre de novo servos que se disponham para isso. Dizer, Senhor, não me interessa nada, não me interessa a minha profissão, não me interessa meus projetos, não me interessa nada. Quero responder de todo o coração, nessa vida tão limitada, tão pequena. Se você já tem 50, irmão, se você já tem 60, irmão, quantos anos mais você vai viver? Ah, queridos irmãos, escutamos de homens de 55 anos, de 60 anos, dizendo assim, eu tenho só mais 15 anos aí, a perspectiva, só mais 20. Então sabe o que muitos fazem? Ah, me cansei dessa mulher, vou procurar uma mulher mais jovem. Ah, vou fazer as viagens que eu nunca fiz na minha vida. Estou aposentado, agora vou viajar, conhecer o mundo. Só tenho mais 15 anos, 20 anos. Irmãos, essa é a nossa geração cristã que nós vivemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a palavra de Deus seja recuperada nos nossos dias. 1934 a 1938, 5 anos. A Índia, um país paupérrimo. 1934 a 38, uma pobreza absoluta. Bhagat Singh, filho de um algodoeiro na Índia. Então, esse homem era um dos pouquíssimos na Índia que tinha prosperidade financeira.
Bhagat Singh era um hindu, filho desse algodoeiro. E ele passou uma longa história, não vou contar aqui toda a história, a linda história, até que o Senhor o encontrou. E quando o Senhor o encontrou, ele compreendeu a necessidade de Deus. Ele então abandonou uma carreira de engenharia mecânica. Ele fez uma especialização na Inglaterra. A Índia era colônia da Inglaterra. E ele fez uma especialização na área dele, um homem inteligente, preparado. E quando o Senhor o encontrou, ele compreendeu a necessidade de Deus na Índia. E ele abandonou tudo. Exerceu o seu serviço ao Senhor, junto com alguns cooperadores. E quando ele estava para partir, haviam sido estabelecidas na Índia mais de 10 mil assembleias locais. De norte a sul. 10 mil assembleias locais. Eles recebiam missionários americanos e também canadenses na Índia. Eles enviaram missionários para vários lugares. E num determinado tempo, Bhagat Singh fez uma visita aos Estados Unidos. E foi feita uma pergunta para ele. O que você acha dos nossos missionários na Índia? Veja a pergunta que fizeram. Bhagat Singh estava em uma visita aos Estados Unidos. O que você acha dos nossos missionários na Índia? Sabe o que ele disse? Nós não precisamos mais dos seus missionários. Quando eles vão até nós, eles dependem de promoções e patrocínios. Nós, na Índia, aprendemos a contar apenas com o Senhor Jesus e descobrimos que Ele é suficiente. Os vossos missionários vão até nós e pregam mensagens olhando os seus relógios. 40 minutos eles têm que parar. Nós, na Índia, nos reunimos em campos abertos em torno de 8 mil a 10 mil pessoas durante 4 a 6 horas, adorando o Senhor e compartilhando a sua palavra. Então ele diz, não precisamos mais dos seus missionários. Amados irmãos, será que o Senhor não tem desejo de que nós, antes que Ele venha, experimentemos nos nossos contextos uma realidade assim? Mas se haveremos de experimentar o que o Senhor aguarda? O Senhor aguarda Samuel, ou Samuéis. Fala que o teu servo ouve. O Senhor aguarda Anas, que gemam, não por suas necessidades pessoais, mas Anas que gemam pela necessidade de Deus. Do contrário, a glória de Deus não será recuperada entre nós. Então, esse é o primeiro princípio sobre Samuel, a centralidade da palavra de Deus. Quero ler mais um texto para os irmãos, para nos encorajar nessa noite. Certamente você já ouviu falar de George Whitefield, ou Whitefield, certamente. Viveu na mesma época que Jonathan Edwards. Um nos Estados Unidos, o outro na Inglaterra. Alguém escreveu, muita coisa foi escrita sobre George Whitefield. Um servo de Deus magnífico. Sua devoção, sua entrega, sua unção. Então, alguém escreveu um pequeno texto sobre ele que eu queria ler para você, para o seu encorajamento. Escute só. Um relato da vida e da devoção de George Whitefield. Um pregador americano chamado Samuel Davis. Veja, então, ele era um pregador. Isso é importante você perceber aí. Americano. Samuel Davis. Ele viajou para a Inglaterra. E durante essa viagem, ele passou por uma tempestade horrível. Ele diz que por várias vezes nessa travessia, eles achavam que realmente seria o fim. Ali ele iria partir para o Senhor, eles iriam naufragar. O que aconteceu foi que eles não naufragaram. E ele chegou então até o continente europeu, foi à Inglaterra e foi ouvir George Whitefield pregar. Ele também era um pregador. Então ele faz um pequeno relato do que aconteceu naquela noite. Simples, muito interessante. Acho que o que você está esperando aí não é exatamente o que você vai ouvir. Então, escute o relato dele. Logo ficou claro para mim que o senhor Whitefield devia ter tido uma semana excepcionalmente ocupada, pois era óbvio que ele não teve tempo de preparar bem o seu sermão. Do ponto de vista da construção, da boa ordem de pensamento, era muito deficiente e defeituoso. Então um pregador estava avaliando outro pregador. Finalmente ele diz, era um sermão muito pobre. Agora escute. Mas a unção que o assistiu
foi tal que eu me arriscaria muitas vezes aos rigores de um naufrágio no Atlântico para estar ali e ficar debaixo da sua benigna influência. Maravilhoso, não é? Ficar debaixo da sua benigna influência. Irmãos, nós carecemos de mais George Whitefields nos nossos dias, para que o Senhor possa cumprir o seu propósito e trazer sua glória de novo para o meio de nós. Nos levar a amar sua palavra, a amar a Ele mesmo, a viver dele, a viver para Ele. Colocar aqui família, profissão, coisas, estudo, como anexos em nossas vidas. E tudo isso, de certa forma, cooperando, ou de todas as formas, cooperando para o centro, que é esse chamado que temos, de viver dele, de viver para Ele. Irmãos, as rodas têm girado fora de eixo, porque nós temos colocado outras coisas no centro, às vezes a própria família. Há cristãos que pensam assim: eu sou um homem de família, eu dedico minha vida para a família, e tenho meus cultos domésticos, e procuro criar meus filhos no Senhor. Muito bom, meu irmão, é tudo que a Bíblia orienta. Mas o Senhor está interessado em algo mais do que a minha família e a tua família. Ele está interessado na sua família. Minha casa permanece em ruínas. Quantos dedicaram a vida de alguma maneira para a família e perderam a família? Porque o centro do nosso chamamento não é a família, é Cristo. Nós queremos edificar nossas famílias para Cristo, então Cristo tem que ser o centro. Se a família for o centro, nós perdemos nossas famílias. Quantas lições duras, às vezes, temos que aprender para chegar a essa conclusão. Então, esse é o primeiro aspecto ligado à centralidade da palavra de Deus, a recuperação da palavra. Vamos mais um passo. Segundo, voltamos lá para o texto de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3. Está lá o segundo elemento. Dentro desse princípio de recuperação da glória de Deus, quanto a Samuel, então, o que está mais central aí na vida de Samuel, é esse princípio da centralidade da palavra, não é? Então, dentro desse princípio da centralidade da palavra, nós já destacamos a recuperação da palavra viva de Deus na sua vida, no seu impacto, na sua penetração, né? Então, isso está aí nessa primeira frase: a palavra do Senhor era muito rara. Localize aí de novo no versículo 1. Aí temos a segunda frase, que termina esse verso. Veja aí. As visões não eram frequentes. Visões. Para falar e podermos seguir muito rápido sobre isso, visão espiritual não é uma opção em nossas vidas cristãs. Paulo é também, como servo do Senhor, era um homem que gemia para que os seus, que eram cuidados por ele, tivessem visão espiritual. E o que é visão espiritual? Irmão, abandone qualquer coisa mística nesse sentido, digamos assim. Visão espiritual, para colocar em outras palavras, significa entendimento espiritual daquilo que é do Senhor e daquilo que não é do Senhor. Significa compreensão espiritual dos caminhos do Senhor, da hora do Senhor, dos desejos do Senhor, entendimento espiritual. Esse é um tema para uma conferência inteira, visão espiritual. E nós estamos só citando como um elemento na vida de Samuel. As visões não eram frequentes. Então deixe-me ilustrar assim. Esse assunto de entendimento espiritual, ele é fundamental na nossa vida cristã e nossa jornada com o Senhor. Um exemplo só vou citar. Quando nosso Senhor fala sobre a parábola do semeador, Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. 3 registros você tem da parábola do semeador. Apenas Lucas vai usar essa palavra que eu quero explicar aqui para os irmãos. Ele vai dizer que aquela boa terra, falou do terreno da beira do caminho, do terreno pedregoso, dos espinhos. Aí ele diz, a boa terra. Semente é lançada em boa terra. São aqueles que, apenas Lucas diz isso, retém a palavra. Lá está o termo em Lucas, retém. Só ele usa, Mateus não usa, Marcos não usa. Então diz que os que retêm a palavra, eles frutificam como? A 30, a 60, a 100 por 1. Agora veja aqui, o que é entendimento espiritual? O que significa retém? Examine essa palavra e você verá que interessante. Significa
a ideia ligada a essa palavra é como checar o curso de um navio. Então, sua direção, seu progresso, sua velocidade. Que coisa mais interessante essa palavra. Vamos aplicar isso para nós? Quem são aqueles que realmente retêm a palavra? E por que eles frutificam? 30, ou 60, ou 100? Porque esse reter a palavra que ouvimos, não é isso que termina quando saímos por aquela porta, mas se nós retemos a palavra viva, então ela vai checar o curso do navio. Compreendeu? Curso de nossas vidas. Direção, projetos, planos. Retém. Palavra usada com essa aplicação. Checar o curso, o progresso, a direção de um navio e até mesmo sua velocidade. Irmãos, é só a palavra de Deus que pode fazer isso conosco. Quando nós a recebemos, nós somos checados por ela, quando nós a retemos. Que curso temos seguido? Onde temos aplicado o nosso coração? Qual tem sido nossa direção? Qual tem sido nossa velocidade? Deixemos levar para o que é perfeito. Hebreus 6. Hebreus 12. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a velocidade, irmão? Quantos anos de vida cristã você tem, irmão e irmã? Será que você não era para ser um mestre, ensinando a outros? E ainda tem necessidade de leitinhos e de exortações para crianças? Então, reter a palavra significa isso. Importante. Para finalizar esse ponto, eu quero ler mais um texto. E esse texto é de Sparks. Sparks foi um outro profeta de Deus do século passado. Podemos aplicar para ele, como a outros também, né? As palavras que foram ditas sobre Abel em Hebreus 11. Depois de morto, ainda fala. Esse é Sparks e vários outros dos profetas do Senhor. Olha o que Sparks fala sobre visão espiritual. Preste atenção. Todos nós fomos chamados para orar, para que Deus dê visão aos vasos do seu ministério nesses dias. Ele não diz assim, para que Deus dê teologia aos vasos do seu ministério. Ele diz para que Deus dê visão aos vasos do seu ministério nesses dias. Uma visão por meio da qual Ele trará o seu povo para dentro de uma renovada revelação de si mesmo. Uma outra frase para grifar nesse texto dele. O que é que nós estamos precisando como igreja? O que é que você acha, irmão? O que é que nós estamos precisando? Mais doutrina? Nós estamos precisando de uma renovada revelação das glórias do nosso Senhor Jesus. Para que os nossos corações sejam atingidos no âmago, no cerne, e vivamos vidas para Ele, devotas. Uma renovada revelação de si mesmo. E então, Ele irá unir o seu povo, não como uma organização. Está aí outro problema. Nós, como povo de Deus, estamos tão divididos. Cada um no seu arraialzinho e cada um achando que é melhor que o outro. Não é? Então, Deus irá unir o seu povo não como uma organização ou como uma multidão de pessoas que aceitam certa interpretação particular da verdade. Isso foi muito característico de Sparks. Pessoas falar contra isso. Pessoas que aceitam certa interpretação particular da verdade. Por isso dão os nomes a si mesmos. Nós somos este, nós somos aquele, nós somos isso. Os ismos, não é? Porque eles aderiram a alguma interpretação particular da verdade. Não é evidente, irmão? Então ele diz que somente uma revelação renovada do Senhor Jesus fará com que nós não vivamos como aqueles que estão centrados em torno de uma interpretação particular da verdade, mas centrados em torno dele mesmo, o único Senhor. E nem centrados em uma organização. Veja as palavras dele. E aí ele continua. Mas Deus irá uni-los por causa dessa renovada revelação de si mesmo, do Senhor Jesus, ao seu povo. Então ele irá uni-los por laços espirituais. Aí está. Não é compatibilidade de doutrinas. Então eu penso como você. Você também é um pré-milenista. Então nós temos algo em comum. Né? Você também acha que os vencedores vão ser arrebatados primeiro, os outros depois? Então nós podemos ter comunhão. Não é assim que nós somos, a maioria das vezes?
Você é seguidor daquele ismo lá, ou daquele ista daqui? Então também nós podemos ter comunhão. Então, uni-los pelos laços espirituais. Por quê? Esse porquê que é muito bonito no texto dele. Por que essas pessoas podem experimentar isso? Ver o Senhor de forma nova, serem unidos por laços espirituais, porque quiseram. É o que o nosso irmão diz. Então depende de mim e de você. É uma interação com o nosso Senhor. Você pode não querer, irmão. Eles quiseram ver o Senhor de forma nova ou renovada. Quiseram. Então aqui nós temos pergunta para nós. Nós queremos ver o Senhor de forma nova? E tudo o que estamos pedindo, ele prossegue, é que haja um ministrar tal de Cristo nesse mundo, pela revelação do Espírito Santo, que tudo que não seja Cristo seja retirado. Oh, irmão, tem muita coisa que não é Cristo no meio do povo de Deus. No serviço, nos relacionamentos, na pregação, no culto. Tudo que não seja Cristo seja retirado. E que o seu povo seja unido ao seu próprio Senhor. E aí ele conclui assim: e se eles estiverem assim unidos a Ele, eles unidos a Ele, então haverá unidade entre eles, e as divisões cessarão. Graças ao Senhor. Nós não temos desejo que as divisões cessem, irmão. Ter comunhão com os nossos irmãos, em torno de Cristo e só de Cristo. As belezas dEle, as glórias dEle, o vigor dEle, a graça dEle, a bondade dEle, os propósitos dEle, os interesses dEle. Independente de eu penso o quê, e penso o quê. Né? Então, esse é o segundo elemento na vida de Samuel. Visões não eram frequentes. Não havia entendimento espiritual dos caminhos do Senhor. O curso não foi checado, eles não permitiam. Eli e os seus filhos não permitiram. Né? E o último, é dito aqui, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Já falamos que isso se refere ao testemunho do Senhor. Então está Samuel aí deitado no templo do Senhor, onde estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Agora, para concluir sobre Samuel, nós estamos terminando. 2 destaques para concluirmos. Mais, além desses 3 aspectos aí que já citamos, no dos versos 1 a 3. Né? Mais um aspecto, está no verso 10. Então veio o Senhor ali, e ali esteve. Então veio o Senhor, e ali esteve. E chamou como das outras vezes, dizendo: Samuel, Samuel. Este respondeu e disse: fala, porque o teu servo ouve. Então nós já comentamos um pouco sobre esse ouvir, né? Citando aí essa parábola do semeador na linguagem de Lucas. Os que retêm a palavra, ouvem. É muito interessante aquela parábola. Todos ouvem. Quando você olha a interpretação da semente que caiu à beira do caminho, diz: são os que ouvem a palavra, não é? Mas o inimigo arrebata do coração. A que caiu no solo rochoso são os que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas tem pouca raiz, então tem pouca duração. A que caiu entre os espinhos são os que ouvem a palavra, você vai ver o ouve em todos eles. Mas o único ouve que frutifica é a que caiu em boa terra. Não é? Então você vê, irmão. A pergunta fica para nós: como nós temos ouvido a palavra? Como? Ouvido como beira do caminho? Ouvido com solo rochoso? Ouvido com espinhos? Cuidados do mundo, fascinação das riquezas. Lembra dos espinhos? Sufocam a palavra. Se não me engano é Lucas mesmo que usa também, só Lucas, essa expressão aqui, olha. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Irmão, ouve a palavra, mas os espinhos sufocam e os frutos não chegam a amadurecer. Ou seja, cuidados do mundo, fascinação das riquezas, deleites da vida e demais ambições condenam a nossa vida espiritual a uma eterna infância. Quer que eu repita isso? Cuidados do mundo, deleites da vida, fascinação das riquezas e demais ambições. 4. Porque se você ler Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8, você vai ter todos esses elementos combinados. Cuidados do mundo, fascinação das riquezas, deleites da vida e demais ambições. Esses são os espinhos que sufocam a palavra que nós ouvimos,
e os frutos não chegam a amadurecer. Nos condenam a uma eterna infância espiritual. É sério ou não? Então que o Senhor nos ajude a tratar com isso, irmão, a podar os espinhos, para que não fiquemos bebês e o propósito de Deus possa ser cumprido em nós. E o último elemento sobre Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, você veja que todos os versos que estamos lendo, estamos focando o ministério de Samuel. Capítulo 7, muito, muito importante. Vamos ler os versos de 2 a 4. Então, olha, se Samuel recuperou a palavra viva de Deus, se Samuel realmente teve visão espiritual e entendimento espiritual, se Samuel foi aquele que então, de novo agora, pôde ouvir o Senhor, coisa que Eli já não podia mais, muito menos seus filhos, não é? Se tudo isso foi verdadeiro na vida dele, olha a beleza desse texto de Samuel 7. O que ele fez por consequência disso tudo que já falamos, porque era um profeta do Senhor. É dito, sucedeu desde aquele dia que a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel e disse, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor. Que interessante, né? Se não prepararmos o nosso coração ao Senhor, nós dificultamos a vinda do Senhor em termos de visitação, né? Para estar entre nós. Nosso coração não está preparado. Estamos com os astarotes, deuses estranhos. Nosso coração não está preparado para que Ele venha nos visitar. Então, preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então, veja, os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins. Baal significa Senhor e Baalins. O in faz plural no hebraico, não é? Então, Baalins significa senhores. Eles estavam servindo a muitos senhores. E os astarotes. E serviram só ao Senhor. E se você tem sua Bíblia com os subtítulos aí, né? Se tem, olha qual é o próximo subtítulo em negrito aí da sua Bíblia. O que está escrito? Os filisteus são vencidos. Está vendo? Obtiveram uma vitória preciosa. Haviam obtido uma derrota horrorosa. Nós já estudamos ontem. Quando eles disseram assim, 4.000 homens entre nós foram abatidos. Por que será que perdemos essa batalha? Ah, já sei. Tragamos a arca. Lembra, comentamos ontem? Presunção. Tragamos a arca como se fosse um poder místico, né? E vamos batalhar com a arca entre nós. De novo foram derrotados e a arca de Deus foi roubada. E foi-se a glória de Israel por causa de presunção. Admitir que é automático, irmãos. Porque Deus fez um compromisso com esse povo que se reúne aqui, ali ou acolá. Então, quando nós estamos juntos e falamos o nome do Senhor, o Senhor automaticamente se põe entre nós. Não, não e não. Não é assim. O Senhor somente se porá entre nós se nosso coração tem sido agradável ao Senhor. Do contrário, Ele não nos visita. Porque não é assim que o Senhor faz. Então, preparai o vosso coração. Tirai dentre vós astarotes e deuses estranhos, e servi a Ele só. Então eles obtiveram a vitória sobre os filisteus. O que Samuel está fazendo aqui? Você sabe que o capítulo 3 de Samuel, verso 20 e 21, diz assim, Samuel 3, 20 e 21. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, e continuou o Senhor a aparecer em Silo. Que maravilha isso! Porque fazia anos, anos e anos que a voz do Senhor não era ouvida. Mas agora o Senhor continuou a aparecer em Silo, ou Siló, enquanto por sua palavra se manifestava ali a Samuel. Está vendo? A centralidade da palavra do Senhor é a chave do ministério de Samuel. Então, por causa de tudo que já falamos sobre ele, olha aí o passo último. Ele convoca, irmão, o povo ao arrependimento. Queridos irmãos, nós temos sido convocados ao arrependimento diante do Senhor.
Nós, como Assembleias do Senhor, carecemos de nos arrepender diante do Senhor. Arrepender de nossos relacionamentos. Arrepender de coisas inadequadas que fazemos uns com os outros, ou que falamos. Arrepender dos recursos que usamos, nossos próprios, para o serviço do Senhor. Energia carnal na obra de Deus. Isso é tão comum. Aqueles que falam a palavra, nós precisamos nos arrepender diante do Senhor da nossa confiança no próprio depósito. Eu tenho experiência, eu já li não sei quantos livros, eu vou para lá e vou para cá, conheço o que é de Deus e o que não é de Deus, tenho discernimento. Sabe uma palavra que usamos muito, irmão? Tenho bagagem. Oh, irmão. Bagagem. Acho que tem mesmo, está pesada, está dificultando correr a carreira. Desembaraçar do peso ia fazer bem. Se confiarmos em nossa bagagem, nós somos servos inúteis. Porque se o Espírito Santo a cada passo não vivificar o depósito é inútil. É letra morta. Morta. Mas nós temos confiado no depósito e não no Espírito Santo. E o Espírito Santo é o único que pode vivificar o depósito. É o único que pode vivificar a experiência. Há pessoas que ocupam espaço no púlpito para falar de experiências. E às vezes, é até admissível, numa mensagem, se colocar algo de experiência para encorajar alguém. Mas temos que saber que nossa experiência não tem valor nenhum para ninguém. A não ser que o Espírito Santo, debaixo da direção dele, possa vivificar aquela palavra sobre uma experiência específica e, através dela, alimentar outros. Do contrário, nós vamos estar falando só de nós mesmos, no que vivemos, experimentamos e passamos. Isso não significa nada. Então, irmãos, nós precisamos ser conduzidos a um verdadeiro arrependimento. Arrependimento relacional é uma coisa séria. Os irmãos se lembram que há algum tempo, acho que foi a vez passada que estivemos juntos, nós compartilhamos um pouco sobre Coríntios 13. Você se lembra? Coríntios 13. Amados irmãos, quantos pecados relacionais nós cometemos. Como precisamos ser convocados pelo Senhor e respondermos a essa convocação para arrependimento. Como nós suspeitamos mal uns dos outros. Lembra quando estudamos Coríntios? O amor não suspeita mal. Como nós somos aqueles que leem nas entrelinhas. Como nós somos aqueles que fazem panelinhas de relacionamentos no corpo de Cristo. Não significa que você não pode ter uma afinidade maior com um determinado irmão ou casal, ou seja o que for, isso é normal. Mas não é normal que nós excluamos outros, que nós alimentemos preferências. Como nós lemos em entrelinhas e falamos em entrelinhas com os outros, são ervas daninhas no meio do povo de Deus. E nós ficamos cultivando essas ervas daninhas. E o resultado é a quebra da comunhão. Então, queridos irmãos, Samuel, por causa de tudo que falamos sobre ele convocou o povo de Deus ao arrependimento. Tirai do meio de vós os deuses estranhos e os astarotes. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos falar um pouco sobre Davi e, se for possível, falar um pouco sobre Salomão. Na vida de Davi, nós vamos ver que o princípio é quebrantamento. O Senhor usou circunstâncias na vida de Davi para purificar o vaso. Porque vaso não purificado é inútil. Paulo escreve para Timóteo assim: se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será um vaso útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então o Senhor tratou Davi, para que ele pudesse ser purificado de erros, alguns deles muito grosseiros. Talvez você só se lembre aí do pecado com Batseba. Até outras coisas importantíssimas além disso. Então, purificando esse vaso, Davi pôde ser o homem segundo o coração de Deus. E pôde gemer pelos interesses de Deus. Até mesmo numa oração tão linda. Quando ele fala sobre a arca fora de Jerusalém. Eu moro em casa de cedros. Eu moro em casa de cedros. E a arca de Deus está fora. Uma linguagem paralela do Salmo 132, né?
Não darei descanso aos meus olhos, sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que a arca de Deus entre no seu repouso. Oh, irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor resgate nossas afeições para Ele, que o Senhor tenha lugar para examinar até as nossas entranhas. Não permitamos que esse mundo meta tentáculos na nossa vida e nos ganhe. Não sei como você entende aquela palavra de João, 1 João, que diz que quando o Senhor Jesus voltar, se não permanecermos nele, e me parece muito claro que isso fala dessa vida unida a Ele. Esse é o tema de João, nos 5 livros que ele escreve, vida de união com Cristo. Então ele diz, permanecei nele, para que quando Ele se manifestar, dele nós não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Irmãos, temos que admitir que isso será possível para muitos de nós. E sabe por que envergonhados? Porque naquele dia a luz vai raiar sem nenhum obstáculo. Compreende? Esse vai ser o motivo da vergonha. A luz vai raiar sem nenhum obstáculo. E nós vamos poder olhar a nossa loucura. E nós vamos dizer, por quê? Por quê? Por quê? Que eu gastei tanto tempo aqui? Por que eu investi tanta energia aqui? Por que eu corri atrás do vento? E alguns, pior ainda, poderão olhar para trás e dizer, foi madeira, foi feno e foi palha. Tudo que eu edifiquei, agora eu só vejo cinzas. Irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração, enquanto é tempo, enquanto nós o estamos aguardando. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua fiel misericórdia para conosco, por Tua paciência e longanimidade. Mas, Senhor, nossa oração, queremos que seja realmente uma oração corporativa, expressa do fundo de nossas entranhas, que nós carecemos, que o Senhor nos conduza juntos ao arrependimento. Examina os nossos corações e caminhos, Senhor. Ajuda-nos a ver com o que temos gasto nosso tempo, energia, dinheiro, tudo que o Senhor nos tem dado. Afina o nosso coração e alinha-nos, ajusta-nos contigo, Senhor. Salva-nos, Senhor, dessas coisas. Por Tua graça te pedimos que o Senhor traga luz sobre os tentáculos do mundo dentro de nós. Seus cuidados, suas fascinações, seus deleites, seus apelos. Ó Senhor, conquista-nos de todo, para que sejamos de todo para Ti, porque Tu és de todo para nós. Nos envergonhamos, Senhor, na Tua presença, porque não somos integrais para Ti como Tu és integral para nós. Por isso te pedimos, Senhor, que não saiamos daqui com algo sepultado nos nossos corações, mas que a Tua palavra nos leve a checar o curso de nossas vidas, para que o Senhor nos purifique, remova de nós essas coisas. Salva-nos, Senhor, converte nosso coração a Ti. Muito obrigado, porque o Senhor não cessa de pleitear pela Tua noiva. Louvamos-te, agradecemos-te, queremos ouvir Tua voz a responder integralmente a ela, não resistir nos nossos corações, não procrastinar, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia. Nos ajuda a reduzir os nossos interesses, Senhor. Ajuda-nos a lidar com essas portas que se abrem, esses planos, esses projetos, esses negócios, essas coisas. Ó, guarda-nos, Senhor. Te pedimos, em Teu precioso nome. Amém.